Hello, hello! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a melhorar a sua fonética em inglês. Então coloca o cinto aí que lá vem conteúdo do bom. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Tô me achando tão estranha nesse vídeo. Eu parti meu cabelo no meio e geralmente eu coloco meu cabelo de lado. Agora eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Sei lá, vocês acharam estranho? Sim ou não? Comentei. Não, assim, achei estranho. Então não mudou quase nada. Isso é coisa da sua cabeça. Mas deixa isso de lado e vamos pro conteúdo. O que eu vou trazer aqui hoje é algo que eu aprendi nos meus 5 anos de experiência ensinando. Então, não só como professora, mas também como aluna, porque eu falo 2 línguas estrangeiras. Agora eu tô estudando espanhol, né? Finalmente comecei a estudar espanhol. Já era pra ter estudado há muito tempo, né? Mas eu comecei agora. Se vocês gostam do meu conteúdo, eu quero pedir de antemão que vocês acionem o sininho aí para ficar por dentro dos conteúdos novos. É aqui no canal que eu posto primeiro os meus vídeos e também é aqui no canal que eu dou avisos. Quando eu abro uma turma nova de estudo para o meu curso, por exemplo, eu vou avisar aqui no canal. Então, se você gosta da forma que eu ensino, do conteúdo que eu trago, não deixa de clicar aqui no inscrever-se não para você ficar por dentro de tudo, ok? Vamos lá para as nossas dicas, que não são muitas, são 4 dicas somente. 4 dicas simples, mas poderosas. A quarta dica é: busque a evolução e não a perfeição. Você pode estar pensando agora, isso parece essas frases de inspiração baratas do Facebook. E talvez seja uma frase que tem aí no Facebook, mas ela não é barata. Quando você entende realmente o que isso quer dizer, você pode mudar muita coisa na sua vida. E eu vi alunos com potencial, tropeçarem e pararem no meio da jornada por conta disso aqui. Por conta de querer estar perfeito ou querer estar falando igual nativo americano. Gente, isso realmente é meio que uma ilusão, você falar igual nativo americano, principalmente no começo do curso. Tá? No começo do curso você ainda precisa desenvolver muita coisa até você ir melhorando, aprimorando o seu sotaque, tá? Só um adendo. Não deixa a imperfeição parar você. Se tem uma palavra que você não consegue pronunciar direito, como exemplo aqui tem o R em inglês e o TH, o R porque dá aquela embolada lá, sabe? Rarely, really, restaurant. E as pessoas não estão acostumadas a fazer esse R. É normal que não consigam fazer de primeiro, tá? Vai melhorando outras coisas. Se você não consegue falar restaurant, fala restaurant. E tudo bem, se você puxar aquele Rzinho, nossa, tá tudo bem até você conseguir aprender essa fonética. Agora é importante você não parar só porque você não conseguiu fazer isso. Tá? Se você tem um probleminha pontual, você não vai parar todas as outras coisas por conta daquilo lá. Você vai treinando e com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. Tá? É assim que são as coisas. A mesma coisa com o TH. Sabe, o TH que é aquele barulhinho assim, ó. Fourth, que é o quarto. Fourth. Ou então o verbo pensar, que é think. Think. A pessoa, na hora de fazer esse TH, ela fica... Não consegue fazer o TH de primeira e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você faz imperfeito e vai praticando. Não deixa as outras coisas de lado só porque tem uma coisa que você não consegue fazer perfeitamente, tá? Então, o melhor é você sempre progredir. Não deixar que essas coisas aí parem você. Até porque é natural você não conseguir produzir algumas fonéticas que tem no inglês, porque nós não estamos acostumados a produzir esse tipo de som. Então é normal, tá? Não deixe isso te parar. A terceira dica é procurar conteúdos que vão te ajudar a alcançar a sua meta. O que é a meta? Vamos supor que você é iniciante. A sua meta é concluir o nível iniciante. A sua meta não é concluir o nível avançado se você é iniciante. Então, por que cargas d'água
você vai procurar uma música, um rap com Eminem cantando e ficar chateado porque você não tá conseguindo entender. Não tem nem sentido, gente. Para de pegar coisa muito irrealista e ficar chateado porque você não tá conseguindo fazer aquilo. Você tem que pegar coisa que você consegue fazer. O desafio tem que ser proporcional ao seu nível. É por isso que eu falei meta, tá? Porque meta é uma coisa que você define e aí chega uma hora você alcança, você define outra meta. Meta é diferente do objetivo. Nosso objetivo é falar inglês. Esse é nosso objetivo. Pode ser que a meta da semana seja aprender a falar sobre comida. E aí? É melhor você conseguir falar sobre comida, aprender o vocabulário sobre comida, conseguir pedir uma comida no restaurante. Pô, eu aprendi isso essa semana, então você bateu a sua meta, que era aprender a falar sobre comida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá? E aí eu já vou, abre parênteses aqui, falar mais uma coisinha. Procura conteúdo de qualidade no seu nível, tá? Procura conteúdo de qualidade no seu nível. É claro que se você tiver num curso, como o meu curso, por exemplo, eu vou me encarregar de trazer o conteúdo de qualidade para o seu nível. Mas se você não tiver em um curso, tem aí vários sites, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre os sites. Se eu não fiz, eu vou fazer mais tarde, vocês me cobram, tá? Mas procura coisa que tá lá dentro da sua meta para você aprender. E aí cada vez que você vai alcançando uma meta, você vai colocando outra mais longe. E aí quando você olha, tá no final da corrida já. Quando você olha, você alcançou o seu objetivo. Aí é passo a passo que você vai fazendo isso. A segunda dica, acredito que eu já tenha falado aqui em algum vídeo pra vocês, mas é pra você soltar a voz. Soltar a voz quando estiver aprendendo inglês, principalmente se você está aprendendo fonética, vocabulário, pronúncia, porque quando você não fala em voz alta, você não consegue se escutar, você não consegue perceber o que você está falando bem e o que você está falando mal, porque se você falar na sua cabeça, a sua cabeça vai te enganar. E aí você fala na sua cabeça e acha que falou igual ao que você escutou. Mas é só quando você fala em voz alta que você percebe se tá próximo do que você escutou ou não. Então precisa falar em voz alta, senão você não vai perceber, tá? E de quebra, você vai treinar e vai memorizar com mais facilidade falando em voz alta, tá? Porque quando você não fica só aí na sua cabeça, repetindo na sua cabeça, e faz algo de fato como escrever, como falar em voz alta, isso ajuda também na memorização. Então, é uma dica muito boa. Se você não tá praticando em voz alta em algum momento aí dos seus estudos, começa porque vai fazer muita diferença no final. Muita mesmo, tá? Pode confiar em mim. E agora a gente chegou à nossa primeira dica, a dica número 1, a dica de ouro, que não faz as outras dicas serem menos importantes. Mas eu coloquei ela aqui primeiro porque ela é muito importante, ela é óbvia. Ela é óbvia, mas tem gente que negligencia mesmo assim. Mesmo sendo algo óbvio, tem gente que deixa de lado isso e esquece essa parte e isso aí, né? Depois a pessoa não entende por que que não tá conseguindo avançar. Mas é a exposição ao idioma que faz você cada vez aprender mais. Você precisa se expor. Você não pode deixar o aprendizado isolado só a meia hora, 1 hora de aula por semana, tá bom? Quanto mais você se expõe ao seu idioma alvo, mais rápido você vai aprender a falar. Essas grandezas são proporcionais, são igualmente proporcionais. Quanto mais exposição, mais rapidez para você aprender a falar. Os alunos que têm mais facilidade para falar inglês são os alunos que mais se expõem, seja por música, seja por joguinho de videogame, seja por filme, série. De um jeito ou de outro, esse aluno, ele gosta do inglês. Ele quer estar em contato com o inglês, mesmo sem o professor estar indo lá falando assim, ó, vai escutar uma música, ó, vai fazer isso. Ele tá lá e ele escuta e ele joga e fala uma palavra ou outra e ele curte aquilo. Tá? Ele curte aquilo. E ele tem mais facilidade. Ele tem bem mais facilidade
do que o aluno, por exemplo, que pegou marra do inglês. Esse aluno aí eu oro por eles, porque é os que têm mais dificuldade. Se você é o aluno que tem marra do inglês, a gente vai fazer um trabalho junto para quebrar essa marra aí. Se você detesta a sua professora do terceiro ano que te traumatizou com o verbo to be, vamos fazer um exercício aqui de terapia para deixar ela embora. Vamos deixar ela embora, vamos deixar isso aí embora, porque vai te atrapalhar a aprender inglês. A pessoa que tem marra, né, ou que aconteceu alguma coisa que ela não gostou, ela entra em contato com o inglês, ela já vem nessa, tem que aprender isso, tem que fazer isso aqui, não gosto de inglês, tô aqui só porque precisa. E vai demorar mais, você vai ter mais dificuldade, tá? Então, o inglês ele não é difícil. Às vezes você se convenceu que o inglês era difícil em algum ponto da sua vida, só que ele não é difícil. Pra ser sincera, 100% sincera com você, foi a língua mais fácil que eu aprendi e que eu vejo também, assim, de italiano, francês, espanhol. Ele é mais fácil, é sério, gente. Tem pouca variação, você aprende as fonéticas ali, depois quando você vê, você já vai desenrolando, vai conseguindo perceber muito mais palavras, tá? Então, tira a marra, porque a marra ela te impede de avançar rápido. Mas o que é que vai te ajudar a avançar rápido? Se você não é aquela pessoa naturalmente interessada no inglês, se você não escuta música em inglês e tal, seguir o conteúdo que a teacher passa. Seguir o conteúdo bem estruturado do meu curso, por exemplo, porque lá já tem os elementos que você precisa para aprender em cada vocabulário, em cada tema. E aí você vai precisar só se expor, tá? A parte da exposição você precisa cumprir, tá? Você precisa se expor, você precisa treinar, porque se você não treinar, se você não for exposto a esse idioma, você não vai aprender. Ou então você aprende ali rapidinho e depois esquece, o que não é o que a gente deseja. A gente deseja aprender e continuar sabendo isso aí daqui a anos, quando você for viajar, quando você tiver uma oportunidade do trabalho, aquele negócio tá lá na sua cabeça e você conseguir se virar. Essas foram minhas dicas de hoje. Eu espero ter ajudado. Sei que eu puxei a orelha aí de algumas pessoas, mas não fique assim não, tá? Eu faço isso pro bem de todos. Então eu te vejo na próxima.